boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês. Depois dessa nossa parada, esse nosso momento aí que todo feriado estava caindo no nosso dia, estamos de volta. E aí, a gente tem que dar continuidade ao nosso tema, ao nosso assunto aqui de redes de computadores. A gente já começamos o nosso curso, essa nossa disciplina, já falando sobre a questão do conceito de redes, já entendemos um pouco sobre a comunicação, e eu venho ali, vez e outra, falando de um dos nós, dos maquinários que compõem as redes de computadores. Até mesmo, na última aula, vocês devem lembrar que eu comentei para vocês, eu falei sobre toda a história da internet. Então hoje, a gente continua nessa levada de história, contar história, e ver um momento histórico sobre as telecomunicações. Falar sobre telecomunicações, a gente tem que falar um pouco sobre desde quando a comunicação iniciou, que telecomunicação, ou seja, é a utilização de algum meio tecnológico. Então eu vou falar um pouco sobre, relembrar um pouquinho da história da comunicação, entrar ali e ver quais foram os primeiros modos de comunicação. Lembrando que lá na internet, lá na nossa aula da internet, lá na nossa aula sobre os computadores, a gente chegou a falar um pouco sobre isso. Só que agora eu dou um foco maior sobre a telecomunicação. E nisso, vou ter que rebuscar um pouco sobre televisão, falar um pouco sobre rádio. E vocês aí que gostam de física, eu sei que vocês gostam de física, hoje é o momento da gente buscar aquele conhecimento que vocês aprenderam lá nas suas aulas de física. A gente vai começar a falar um pouco sobre frequência. Vocês lembram disso? Falar um pouco sobre frequência na sua disciplina de física, se eu não me engano, seria mais ou menos física 3, terceiro ano, onde se é falado sobre eletricidade. A gente fala sobre eletricidade e fala sobre frequência. Além disso, temos que falar também um pouco sobre a questão da luz, a óptica. Então, também, hoje eu vou começar a falar um pouco sobre a fibra óptica e a gente tem que entender esse conceito do funcionamento da fibra óptica que vem justamente dos conceitos que a gente aprende lá em física. Então, tem dois pontos aí fortes, buscados, rebuscados ali dentro da física que hoje vocês vão aí recordar. Além disso, é claro que se eu vou estar falando sobre história, vou estar contando a história, vai ter momentos que eu vou estar buscando junto a vocês alguns pontos aí sobre a questão da história da Guerra Mundial. Vou falar sobre a Guerra Mundial, vou falar um pouco sobre a Guerra Fria, que tem ligação direta aí com essa parte da telecomunicação. Pessoal, vou pedindo para vocês, cada um de vocês, está me assistindo aí da sala de aula, está me assistindo aí direto do YouTube, então faça o seguinte, pintou a dúvida, quer colocar algo a mais aí na nossa aula, quer falar alguma coisa sobre a nossa aula, vai lá, mande uma mensagem aí, eu vou estar de olho aqui para responder vocês. Não vamos ficar com dúvida. Gente, redes de computadores é uma disciplina muito importante. Eu chegaria a dizer que é uma das mais importantes nesse nosso curso, pois aqui dentro do nosso estado, as redes de computadores, ou redes como um todo, elas empregam muitas pessoas da nossa área, muitas pessoas do técnico de informática. Então vocês podem perceber aí na cidade de vocês, já tem provedor de internet chegando com fibra óptica, velocidade, aquela coisa toda? Não tem? Isso aí. Esse pessoal que trabalha fazendo toda a montagem dessa rede, fazendo todo o planejamento de como a rede vai passar em cada um dos bairros, qual o tipo de cabeamento, se vai ser com cabo coaxial, se vai ser com cabo de fibra, qual o tipo de protocolo que vai ser utilizado ali, tudo isso vem do conhecimento dessa nossa disciplina. Então, se atentem muito a essa nossa disciplina, rebusquem um pouco mais. Inclusive, aquele nosso o Git, o nosso espaço lá que a gente utilizou em outra disciplina, o Git a gente vai reutilizar agora, vou pegar um espaço ali no Git, vou colocar ali uma pasta de redes e vou começar a colocar algum material ali. O nosso grupo também no WhatsApp, sempre que eu puder, eu vou colocar ali uma apostila e outra que eu encontro sobre esse assunto, principalmente dessas novas tecnologias como o 5G. Vocês têm que entender realmente como funciona a maioria das tecnologias, mas o 5G é primordial. Esse é o momento que, se você está desejando trabalhar na área de informática, principalmente nessa área nova que está aparecendo aí de internet,
esse é o momento de você se adequar, se aprender um pouco mais sobre esse assunto e partir adiante aí para ganhar a vida nessa profissão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso material de hoje com a história das telecomunicações. Vamos lá então. Para hoje nós temos o histórico de telecomunicações. Pessoal, como falado, o histórico de telecomunicações, ele não é só comunicação. A gente já chegou a falar sobre comunicação, chegamos a falar sobre comunicação aqui, mas as telecomunicações, ela está mais voltada para a questão tecnológica. Então, nossa aula de hoje, iremos identificar transformações ocorridas nos meios de comunicação, seja ele na cultura oral, o que isso mudou na nossa vida, nosso dia a dia na cultura oral, na imprensa, rádio, televisão, próprio cinema, internet e todas as tecnologias que agregam ali as telecomunicações. Vou utilizar muita imagem, como sempre, contar história. Para contar história, a gente necessita mostrar imagens, textos, é claro, mas muita imagem de momentos históricos aí, para que a gente possa se adequar, se entender um pouco mais sobre isso. No início, o silêncio. O meio de comunicação mais natural é a voz humana. Os homens da pré-história comunicavam-se pela fala, passando mensagem de boca a boca. E aí, aqui se fala até mesmo dos antigos persas que tinham essa mesma comunicação, a comunicação oral, ou seja, a principal motivação, o principal modo de se comunicar no início da humanidade era, sem dúvida nenhuma, a questão oral. Mesmo no início da humanidade, alguns povos utilizavam as batidas do tambor, batidas do nativo tambor. A gente vê isso até mesmo aqui nas culturas indígenas, a gente vê isso até mesmo ali na questão aborígene, na Austrália, aqui, a comunicação à distância utilizando meios como o tambor. A gente vai ver aqui durante a aula de hoje que essa era somente um dos itens que é utilizado para fazer uma comunicação à distância. Mas, além do tambor, também a gente vai ver a questão de outros instrumentos e até mesmo a questão de luz. As mensagens eram transmitidas por uma combinação de batidas, conforme o código estabelecido pelas tribos. Para melhor distinguir as batidas, os nativos encostavam a orelha no chão. Outros instrumentos, além daqueles da percussão, foram e ainda são usados. Por exemplo, mesmo em nosso país, o chifre de boi, quando adaptado convenientemente, o pau do berrante, ao ser soprado, leva ao longe a mensagem do boiadeiro. Quando a gente vê, no caso, o instrumento, o berrante, utilizado aqui pelo boiadeiro, na sua levando ali a questão daquelas caravanas, aqueles vários bois, os gados, quando se faz isso, não é simplesmente para a questão de orientação dos gados, mas até mesmo um daqueles vaqueiros utilizando esse som para se comunicar, demonstrar que a boiada deve parar, que a boiada deve seguir, que deve aumentar a velocidade. Então o berrante ele é usado não somente pela questão de orientar o gado, mas de orientar também, no caso, os próprios vaqueiros, eles ficarem na comunicação ali, levando aquele rebanho. No ano de 490 a.C., na Grécia, o soldado Felípides foi encarregado de anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Correu 37 quilômetros desde o campo de batalha de Maratona, ou seja, Batalha de Maratona, até a cidade de Atenas. E lá ele comunicou a vitória e morreu. Não aguentou ali o baque de ter corrido 37 quilômetros seguidos. Inclusive, a Batalha de Maratona é o que deu o nome maratona, essa corrida tão árdua que a gente vê aí como esporte. Mas o intento nosso aqui é perceber o seguinte, que essa batalha ocorreu em um ponto e era necessário que aquela mensagem chegasse até um outro ponto, chegasse e fosse entregue ao rei, aquela vitória. Só que para que isso pudesse acontecer, esse soldado ele se castigou, se utilizou-se dessa corrida para esse modo. Se tivesse outro meio de comunicação, se pudessem utilizar, então nisso a gente vê até a questão da importância da comunicação. Mas a comunicação, como no caso utilizando cartas, o correio, não é algo tão novo assim. O serviço de correio é conhecido desde a antiguidade. Sabe-se da existência de cartas
na antiga Babilônia, que datam ali de 1850 a.C. Na antiguidade greco-romana, as cartas eram escritas em folhas de papiro e eram enroladas e amarradas com cordões. Então já temos ali relatos na antiga Babilônia do uso de cartas, do uso de um sistema de correio. O sistema de correio continua assim até hoje em dia, mas ali nos Estados Unidos, em meados de 1860, ali abril de 1860 a outubro de 1861, existia a Pony Express. A Pony Express consistia na entrega de mensagens e encomendas por meio de mensageiros em cavalos. Cada mensageiro cavalgava cerca de 150 km e trocava de cavalo a cada 15 km. E este sistema chegava a cobrir 3.200 km em cerca de 10 dias. Qual a grande importância de uma empresa de correio nessa época aqui? Porque não tínhamos aqui, em momento algum, telefone, não tínhamos internet, muito menos, mas nós tínhamos aí um correio deste modo. A grande função do correio, a gente pode dizer até na questão de negócios. Imagine só, naquela época, como você iria depositar ou retirar o dinheiro de uma agência bancária quando você fosse retirar aquele dinheiro e essa agência tivesse outras filiais. Como é que seria informado isso? Sem o uso de algo como o telégrafo, o telefone. Porque você poderia retirar, corria para outra cidade e retirava o mesmo dinheiro que mostrava lá os papéis que você tinha dinheiro em todas as filiais. Ou você só tinha dinheiro naquela filial que você fez o depósito. E isso tudo impossibilitava, acabava desagradando os clientes. Então, nesse caso, os correios eles eram de extrema importância, pois quando se levava essa mensagem de uma agência a outra, era informando que houve aquelas transferências. E com essas transferências você estava liberado de fazer a retirada ou o depósito em si, o uso do seu dinheiro. No caso de uma retirada, um saque de uma agência, por isso que não era feito de forma automática. Você necessitava fazer um pedido e ele poderia ser até um mês depois que você poderia mexer no seu dinheiro. A instituição dos serviços de correios na Europa deve ter se iniciado na França, ao tempo de Alexandre Magno. Na Inglaterra, o primeiro serviço postal foi estabelecido em 1635. O serviço de correio começou a funcionar no Brasil a partir de 25 de janeiro de 1663, quando o alferes João Cavaleiro Cardoso foi nomeado para exercer o cargo de correio-mor do mar e correio-mor da terra, tendo o mesmo sido qualificado para o recebimento e envio de todas as cartas dentro e fora do reino. O Dia do Carteiro, por esse motivo, é comemorado ali em 25 de janeiro de todo ano, por causa dessa data do funcionar da primeira agência dos Correios no Brasil. Já o som, vamos começar a evoluir isso. O som. Em 1667, o físico inglês Robert Hooke sugeriu o emprego do fio esticado para transmitir o som. Vocês devem ter brincado disso quando eram criança. Pega duas latinhas, amarra um barbante entre elas e aí ficava a conversar. Um telefone de latinha, um telefone de barbante e latinha. E esse telefone, desse jeito, esse modo, esse princípio de transmissão através de um meio físico pelo barbante, o som, a nossa voz ser transmitida pelo barbante, é o que tem o estudo do Robert Hooke neste ponto aí da transmissão de som através de um objeto, no caso, o barbante. E aí, esse estudo dele ainda diz mais ainda. O caso, o barbante tem que estar esticado. Vocês já perceberam isso? Vocês, quando brincaram, vocês devem ter percebido isso. Que quanto mais esticado o barbante, seria melhor a transmissão. Quer dizer que, então, o barbante esticado, ele transmite alguma coisa que, nesse momento aí, o Robert Hooke percebeu que seria algo como a frequência, nossa voz. Ali em meados de 1684, um outro estudo também estava sendo feito. Dom Gautier, monge francês, realizou experiências de telefonia acústica, utilizando tubos pneumáticos. Dom Gautier, esse monge, em seu monastério, ele fez o seguinte, ele fez uma tubulação, onde em uma sala central todas as tubulações de cano chegavam até ele.
em cada quarto, em cada local daquele monastério, tinha-se ali um cano que levava-se àquele local. E ele conseguia se comunicar com todos os quartos de todos os espaços daquele ambiente, daquele monastério, através desse sistema de tubos. É claro que ele evoluiu um pouco mais, ele construiu nesse sistema de tubos, eram praticamente canos, mas ele conseguia fazer com que, através da inserção de gases nesses canos, a transmissão de som fosse mais limpa e conseguisse ir mais longe do que normalmente vemos em transmissão de objetos. E aí, esse foi o estudo utilizando esses tais tubos pneumáticos. A luz, em 1791, em Paris, Claude Chappe efetuou as primeiras demonstrações do telégrafo óptico. A sua construção foi ali concluída em 15 de agosto de 1724, ligando Paris a Lille, em um conjunto de hastes móveis que transmitiam letras e sinais de um código. Colocada em lugares altos ou torres, essas máquinas podiam mandar mensagens a distância de até 700 km em 20 minutos. O sistema deixou de ser usado quando surgiram os aparelhos elétricos. O que consistia o telégrafo de Chappe? O telégrafo de Chappe ele nada mais era do que uma torre, e nessa torre, lá na ponta, tinha-se essas hastes que lançavam luzes, ou seja, através de espelhos eles conseguiam refletir luzes do sol, e nessa reflexão era passada ali a sua mensagem. Então toda a rede de telégrafos do Chappe era feita de diversos desses aparelhos, diversos desses espelhos que conseguiam retransmitir isso a essa distância média de 700 quilômetros. 1844, o telégrafo elétrico. Aí a gente já começa a ver o caso da utilização da eletricidade. A 24 de maio de 1844, num prédio na cidade de Washington, nos Estados Unidos, Samuel Morse acionou a pequena alavanca de um curioso engenho que ele mesmo construíra. Esse engenho, esse aparelho, ele fazia a transmissão de um ponto a outro de eletricidade. Ele cortava a eletricidade ou seguia contínua, ou seja, ele só ligava. Era como se você dissesse o seguinte: imagine só que você tem uma linha contínua de eletricidade e aí você poderia ali cortar, segurar e fazer a ligação direta, ou só ligar ali, pequenos toques e passando só pequenos pulsos. Com isso, ele conseguiu criar o tal telégrafo elétrico. No mesmo instante, na cidade de Baltimore, a 64 km da distância, um colaborador do cientista, sentado diante de um engenho semelhante, notou que seu dispositivo entrava em funcionamento. Ou seja, existia essa distância entre cidades, os dois aparelhos estavam conectados por uma rede elétrica e ele conseguia emitir o sinal. Interpretando os traços irregulares que a agulha do mecanismo traçava numa fita de papel, ele pôde ler a mensagem: "Eis o que Deus realizou". Este foi o primeiro telegrama da história. E com a transmissão desse versículo da Bíblia, Samuel Morse mereceu o título de inventor do primeiro telégrafo realmente prático. Então vocês percebem o seguinte: nessa imagem aí a gente tem as letras e quais seriam justamente um traço, um ponto, como seria a conversão disso por essa simbologia no código Morse. Então, para se enviar uma mensagem utilizando um telégrafo, você deve fazer a sua mensagem através dessas codificações e ela pelo outro lado, através daquela linha, daquela folha que é desenhada, fica-se ali a mensagem através do código Morse. O advento do telégrafo elétrico facilitou bastante as comunicações, mas só efetuava transmissões em terra firme. Foi a 17 de agosto de 1850, graças à instalação do primeiro cabo submarino do mundo, que França e Inglaterra puderam ligar seus portos de Calais e Dover. Então eu já falei isso, quando eu contei um pouco sobre a história da internet, eu falei que ela utiliza-se até hoje ainda esses cabos submarinos ou cabos submersos. Nestes cabos submersos, ou seja, são cabos, e você pode pensar nesses cabos como esses cabos que passam pelos postes, mas eles todos reunidos e passando, ligando cidades
ali por rios ou até mar, por rota marítima. Hoje em dia, a gente ainda vai falar um pouco mais até sobre a fibra óptica hoje, nesses cabos se utiliza muito a fibra óptica. Ainda tem cabos colocados com fibra óptica ainda, ligando até mesmo continentes. Pré-história das redes de dados. A gente está vendo aí que eu tenho um poste, né? Eu tenho o poste, tem as linhas telegráficas nessa imagem aí, os vários postes e a utilização desses postes através da rede telegráfica. A gente tem que entender o seguinte, vamos perceber, eu quero que vocês percebam que os postes de luz, os postes de iluminações, eles começaram muito antes, até mesmo das redes telefônicas, redes de internet e as redes telegráficas. Já existiam esses postes. Então, era necessário que, para que houvesse uma conexão das redes telegráficas de uma cidade a outra, de uma casa a outra, que os fios que passavam eletricidade, como vocês convêm que o pulso elétrico poderia ser mínimo, mas era eletricidade. Além de, é claro, de aquele cabo, ele não poderia ficar estendido ao chão. Então, era necessário que ele transporte, ele passasse por algum meio. E aí, a ideia lógica seria utilizar os já existentes postes de luzes. Os postes de luzes ainda não eram uma quantidade extrema, não tinham tantos assim para formar algo como vocês veem nessa imagem das linhas telegráficas, mas aí foi se aumentando isso. Não é à toa que as redes telegráficas foram utilizando poste, depois a de telefonia foi criada substituindo as telegráficas utilizando os postes, e a de internet hoje em dia também utiliza-se os mesmos postes. A nível de curiosidade, para vocês perceberem, os postes hoje em dia, todos esses postes de iluminação, quem detém a instalação, o direito sobre esses postes, são justamente as empresas elétricas, as empresas que trabalham com a parte elétrica das cidades. Mas, para que as empresas telefônicas ou até mesmo de internet utilizem destes postes, eles precisam pagar uma taxa, que é um aluguel por uso daquele poste. Em uma consulta que eu fiz sobre a utilização de postes pela empresa Claro, lá no estado do Rio de Janeiro, o valor cobrado por poste utilizado mensalmente para aquela empresa que utiliza aquele poste passando seus fios ali de cabeamento é uma média de R$ 2 a R$ 3 por poste colocado. E existem certos locais ali na cidade que os postes chegam a ter um aluguel até de R$ 12 mensais ali. A empresa é obrigada a pagar por esse uso desse poste. E assim, é dessa forma que se mantém toda essa rede de postes aí colocados. Porque mesmo que a empresa de energia, não necessita ter ali iluminação em todos os postes, mas o poste tem que estar ali para suportar todo aquele cabeamento, seja de telefonia, seja de redes, e isso faz parte da renda, da arrecadação de renda dessa empresa. Telegrafia liga a Europa às Américas. No ano de 1866, é inaugurado o telégrafo ligando a Europa às Américas. A partir de então, as transmissões telegráficas passaram a ser usadas mundialmente, só cedendo primazia mais tarde para o rádio e o telex. Naquele ano de 1866, também aconteceu a inauguração da linha telegráfica que ligou o Rio de Janeiro a Porto Alegre. No telefone, no dia 7 de março, porém, Alexander Graham Bell, um escocês que vivia nos Estados Unidos, patenteou o desenho de um aparelho chamado de telefone, que viria alterar as comunicações de forma tão substancial que em seu abono pode-se afirmar ter sido aquele dia o início de uma nova era. Outro cidadão norte-americano, Elisha Gray, 2 horas depois, também pretendeu registrar os desenhos do seu próprio aparelho telefônico, mas aí não conseguiu a patente, já estava no nome do Graham Bell, e aí esse rapaz aí, o Elisha Gray, ele não conseguiu ser visto como o inventor do aparelho telefônico. A gente tem que denotar o seguinte, que existem certas invenções, como é o caso do telefone, o avião, que vários cientistas, vários estudiosos já estavam ali na tentativa de construir aquele aparelho. Era algo que, se você pensar, o
telégrafo, que ele emitia simplesmente pulsos, e escrevia do outro lado ali aquele pulso, aquele ponto, aquela mensagem, já existia nesse momento aí estudos da transmissão de som por objetos. Então, o próximo passo seria justamente um aparelho que recolhesse a nossa voz de alguma forma e transmitisse pelo outro lado. Isso já era visto como algo natural. Então, por esse motivo, existiam vários estudiosos na tentativa de criar algo próximo ao telefone. No ano seguinte, 1877, por influência do nosso imperador Dom Pedro II, que teve decidida atuação na implantação da telefonia, teve início a instalação de telefones em nosso país. A loja O Grande Mágico instalou o primeiro telefone comercial ligando ao do Corpo de Bombeiros. Por que ligando ao do Corpo de Bombeiros? Vocês devem recordar, na aula anterior, que eu cheguei a falar um pouco sobre os telefones. E eu disse para vocês que todo o aparelho telefone, ele necessitava ter uma linha, ou seja, é como se fosse um cabo realmente, ligado ao outro aparelho. Então, se você tivesse um aparelho telefônico na sua casa e você quisesse ligar para a prefeitura, você tinha que ter uma rede, uma linha única fazendo essa ligação. O seu telefone ele só conseguiria ligar para um só local. Ele não poderia ligar para vários. Por esse motivo, eu disse até na aula anterior, que existia um modo de comutação que eram as telefonistas. As telefonistas tinham ali um comutador que conseguiria fazer aquela transferência de ligação e você não necessitava ter ali um cabo específico para todas as pessoas que tivessem um aparelho e que você quisesse fazer essa ligação. Em 1898, foi inaugurado o primeiro serviço regular de radiotelegrafia na Inglaterra, ligando a ilha de Wight a Bournemouth numa distância de 23 quilômetros. Naquele ano, também aconteceu a primeira transmissão esportiva, precursora das demais, a bordo de um barco. E aí vocês guardem este nome. Quem está falando aqui é Guglielmo Marconi. Ele teve ali radiotelegrafia. É um assunto que a gente vai buscar muito na nossa próxima aula, que é falar das redes sem fio, transmissão de dados sem fio. E Guglielmo Marconi, posso dizer que, utilizando as frequências através da radiotelegrafia, foi um dos primeiros a fazer essa transmissão. Ele acompanhou essa regata de Kingston e transmitiu todos os seus detalhes para a redação do jornal Daily Express em Dublin. O SOS. Aconteceu, assim, um colossal avanço que proporcionou ao inventor a satisfação de saber que no dia 25 de janeiro de 1909, os passageiros do luxuoso navio inglês Republic, que colidiu com o Flórida, navio italiano, salvaram-se graças ao desesperado apelo de CDQ, o antigo, antes de ser SOS, o chamado o pedido de auxílio era CDQ, o primeiro lançado no mundo em operação de salvamento. Então esse foi o primeiro uso de um SOS, um pedido de ajuda, utilizando algo como o rádio, utilizando frequência. Na cultura popular, o SOS sempre foi associado a frases como Save your ship, salve nosso navio, Save your souls, salve nossas almas, Send out succor, envie socorro. Então, mas normalmente é isso, mas na real mesmo, na busca real, a palavrinha SOS, ela é um acrônimo. Ela só é realmente uma palavra, uma sigla, que não importa o lado que você veja, o lado que você estiver, de cabeça para baixo, o lado que você estiver, essa palavra sempre vai ser SOS. E por esse motivo, é mais fácil de visualizá-la, de enviá-la e até mesmo de criar um pedido de ajuda, um pedido de socorro desse modo. Anos mais tarde, em 14 de abril de 1912, o telegrafista do navio Carpathia captou os desesperados CDQ, o SOS, partido do transatlântico inglês Titanic. Lamentavelmente,
Naquele naufrágio morreram 1.503 das 2.207 pessoas a bordo. Isso aqui, vocês já devem conhecer essa história, vocês devem ter até assistido o filme, que houve realmente um pedido. O Titanic, ele era um navio tão moderno para aquela época, que ele já possuía ali um telégrafo sem fio, ou seja, sem utilização de fio, um telégrafo utilizando algo próximo à rádio, frequência de rádio. Ele tinha ali sua transmissão utilizando esse modo. E aí foi utilizado, e apesar da quantidade incrível de mortos, ainda houve aí uma média de salvamento de 704 pessoas nesse naufrágio. A automatização e as telefonistas. Isso aqui eu contei um pouquinho na aula passada sobre esse fato. Em 1929, quando surgiu a automatização dos telefones do Brasil, surgiram diversas crônicas na empresa sobre o papel da telefonista na vida da cidade. Todos pensavam que a nova tecnologia em comunicação causaria a dispensa em massa, mesmo com a automatização dos serviços em 1929 e mais tarde, com a implantação gradativa do sistema de descagem direta à distância, em 1969, a telefonista continuava insubstituível em sua função de facilitar o diálogo entre as pessoas. Vocês devem lembrar que na aula anterior eu contei até a historinha sobre a engrenagem de Stroger. Essa engrenagem ela foi criada justamente no intento desse rapaz, esse funerário. Ele tinha ali uma funerária que não recebia as ligações, não eram repassadas as ligações dos clientes pela telefonista, pois a telefonista ela era casada com o seu concorrente, casada com um outro dono de funerária. E por esse motivo, Stroger ele teve que criar ali esse multiplexador, esse switch ali para substituir essas telefonistas. Valeu para ele, esse sistema foi utilizado por mais de 100 anos e através desse tipo de sistema, dessa engrenagem, é o que temos hoje em dia utilizando dentro dos computadores de moda digital. Vamos voltar a falar um pouquinho dos cabos submarinos. Cabo submarino é um cabo telefônico especial que recebe uma proteção mecânica adicional, própria para instalação sob a água, por exemplo, em rios, baías e oceanos. Normalmente, dispõe de uma alma de aço e de um isolamento e proteção mecânica especiais. Vamos dar uma paralisada aqui, porque eu tenho que falar um pouco sobre essa tal dessa alma de aço e essa proteção, esse isolamento e essa proteção mecânica especial. Vocês devem recordar, vamos falar de um cabo aqui que vocês devem ter em casa, vocês devem ter visto, que é o cabo da antena da TV, aquele cabo coaxial. Naquele cabo coaxial, vocês já devem ter percebido que ele funciona, vou tentar desenhar aqui, rabiscar mais ou menos como esse cabo funciona. Internamente ele passa ali um fio interno de cobre, logo ao redor dele nós temos ali algo como uma camada, um isolante, uma camada sobre ele, de plástico, normalmente visto como de plástico, um isolamento qualquer, e além dele nós temos também uma malha metálica, como se fosse uma malha mesmo, uma rede que cobre todo esse cabo, e depois ainda tem a parte plástica, que é aquela que é visível nestes cabos. Toda essa proteção tem uma motivação para ser assim, não é só simplesmente para proteger o cabo interno, mas é até mesmo para proteger a questão sobre ruídos, sobre interferências eletromagnéticas. A gente vai falar ainda, a gente vai ter uma aula aqui só sobre transmissão de dados, onde a gente vai entender o que é ruído, o que é um campo magnético, a interferência desse campo magnético junto aos aparelhos de uso da internet, de transmissão sobre frequência. A gente vai entender tudo isso. A gente vai entender por que em algo como em certos locais médicos, hospitais, existem certos tipos de redes que não podem existir. A gente vai entender tudo isso nessa aula bem aí. A gente vai falar um pouco mais sobre tal coisa. Então, o cabo, essa tal alma de aço, isolamento e proteção mecânica, ela faz parte desses cabos mais novos. Esses cabos, inicialmente, os cabos submarinos, eles tinham essa proteção, eles já continham essa proteção, e esse tipo de cabo telefônico era utilizado principalmente em redes internacionais de telecomunicações que interligavam países
e continentes. No Brasil, pelo seu tamanho continental, o cabo submarino é utilizado para interconectar toda a sua costa. Seu tipo pode ser metálico, coaxial ou óptico, sendo este último o mais utilizado atualmente. Sendo que quem controla normalmente esses cabos submarinos, quem faz o controle, faz a manutenção, reparo e instalação aqui dentro do nosso Brasil, a gente vai falar bastante ainda sobre a RNP. A RNP é uma instituição que trata justamente da questão de rede aqui dentro do Brasil. É ela que faz o uso, trata o backbone, ou seja, o esqueleto da internet aqui dentro do Brasil. E aí, eu já cheguei a mostrar alguma coisa sobre esse mapa, de como é que está espalhada a internet dentro do Brasil, mas a gente vai utilizar ainda muito, a gente vai falar bastante. Eu vou rebuscar aqui e falar mais ainda sobre esses cabos submarinos. O cabo submarino coaxial surgiu ali em 56. Até agora, esse momento aí, a gente tinha um cabo simples. Qual é a diferença necessária do cabo coaxial para um cabo comum, esse que eu disse que tinha alma de aço, isolamento, um cabo comum, um cabo simples? Qual a diferença real? É praticamente como se vocês pegaram um cabo de energia, seja um cabo de energia de computador, do ventilador da sua casa, um cabo desse, um fio de energia. Se vocês abrirem um desses cabos, vocês vão perceber que ele tem nada mais, nada menos, são dois fios, dois filamentos para o positivo e o negativo, e se tiver um neutro, mais um terceiro. Mas em base, eles são simplesmente de cobre. Só isso, é um cabo de cobre ou de outro material, mas normalmente cobre. E esse cabo ele serve somente para passar eletricidade. Então, os cabos submarinos eles eram simples desse modo. Os primeiros telégrafos eles utilizavam esses cabos simples. E quando você tem um cabo simples, vai eu desenhar aqui para vocês mais um cabo. Eu tenho aqui esse cabo. O que acontece quando eu tenho um cabo simples? Eu passo eletricidade de um ponto, do ponto inicial, até a saída. Tem outro modo de eu mandar uma outra comunicação por esse cabo simples? Não. A única comunicação que eu mando por esse cabo é se está passando corrente ou se não está passando corrente. O telégrafo não é isso, gente. É se está seguindo a corrente, se eu estou apertando o botão para a corrente passar, ou seja, uma linha contínua, se eu só apertei e tirei o dedo, ou seja, ligou e desligou. Então, via de base, o que tem um cabo como esse? Ele só pode passar as informações 0 e 1, ligado e desligado. Muito simples, muito comum. E aí era necessário utilizar um processo maior do que isso, melhorar isso. Nem se falava em questão de utilização de transporte de dados e protocolos em algo como o telégrafo. E aí, nesse caso, o cabo coaxial, surgiu ali em 56 e permitiu a comunicação de várias pessoas ao mesmo tempo. No início dos anos 70, com o desenvolvimento do cabo óptico e a sua aplicação na comunicação submarina, este meio se transformou na melhor opção. Primeiro, deixa eu ver aqui o coaxial. O coaxial, gente, eu já desenhei aqui, a gente vai mostrar até ele hoje aqui, tem uma imagem dele aqui, mas é só você lembrar que o cabo coaxial é aquele cabo da antena da TV da sua casa. Ele tem ali uma proteção já contra campos elétricos, campos magnéticos, o chamado ruído. Ele tem uma proteção quanto a isso. Não é à toa que ele está ali para a nossa televisão, para utilizar justamente naquela antena, porque ele protege, ele tem essa proteção contra interferências. E ele consegue também, apesar de ser algo bem mais antigo, mas ele consegue também suportar comunicação de diversos usuários. Por quê? Essa mesma eletricidade que vocês estão nesse meu desenho aí, que só passa a eletricidade de um ponto a outro, foi utilizado agora não somente a visão da eletricidade, mas a visão da frequência interna. Eu vou falar um pouco mais sobre a descoberta de Hertz, que é justamente a frequência dentro de um campo elétrico. Então, aquela frequência que acontece, a chamada radiofrequência que acontece, o campo de radiofrequência, é por ali que a gente envia os dados, envia a mensagem. E por seguir através da frequência, da radiofrequência, é que se poderia ter várias pessoas conectadas ali em um só cabo.
É por isso que a gente começa a entender essa questão sobre a radiofrequência, que a gente entende algo bem maior. Imagine só como é transmitido, como foi transmitido ali o telégrafo sem fio, como é enviado uma mensagem através da rádio, através da TV. Então, tudo isso depende justamente da radiofrequência, a utilização dessa frequência de navegar por essa ondinha, essa frequência ali, navegar utilizando ali a questão sobre os dados. E aí, seguindo mais adiante, ali na década de 70, começou o cabo óptico. O cabo óptico não é uma novidade, gente, é uma coisa mais antiga. Vou contar já para vocês a história completa dele. Nessa aplicação, foi utilizado nos cabos submersos o cabo óptico, porque ele transporta não é eletricidade, mas sim luz. E por esse motivo, ele suporta muito maior o nível de comunicação. E aí a gente já pode dizer que é o emprego também dos protocolos a partir da década de 60. Vocês lembram que na aula passada, quando eu contei para vocês que a internet ela começou ali em meados de 67 a realmente funcionar, foi com o uso dos primeiros protocolos. Eu até disse para você que o primeiro computador de grande sucesso, o IBM PC, ele tinha já protocolos próprios. E é esses protocolos ali que fez essa grande motivação do uso de cabos que suportavam mais comunicação, como é o caso do cabo óptico. O primeiro sistema óptico precursor dos sistemas de cabos submarinos atuais foi implantado nas Ilhas Canárias em 1982. A era do cabo óptico submarino longa distância teve início efetivamente em 88, com o lançamento de um cabo óptico submarino transatlântico entre os oceanos Pacífico e Atlântico, interligando os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, com capacidade de transmissão em massa. Então foi a partir daí, com essa reunião, esse transatlântico aí, passando do Oceano Pacífico para o Atlântico, interligando dois continentes diferentes, esse grande cabo aí que fez esse grande sucesso, que fez essa transmissão. E a gente pode se dizer que esse cabo bem aí, ele foi sem dúvida nenhuma o que fez com que a internet se tornasse o que é hoje em dia. Não é à toa que percebam só as datas, eu quero que vocês sempre marquem e vejam as datas. Esse cabo, em 1988, foi o seu lançamento. E quando é que a internet foi o grande boom? 1990. De 90 a 94, a internet começou a ser o que é realmente hoje em dia. E a gente percebe que isso está ligado justamente nessa conexão. Não adianta eu ter protocolos, mas eu preciso ter o meio de como levar esses dados de um ponto a outro. E aí, esses cabos submarinos que fez essa interligação, esses cabos submarinos que até mesmo aqui no Brasil, que ainda são utilizados, muito utilizados, conectando ali toda a costa do nosso país, é nela que é gerada, é nela que é transportada grande parte da nossa internet. Então, ela também é de grande importância. E a gente vai entender que esses cabos, ainda hoje utilizados, eles fazem parte da malha, que seja esse submarinos, seja a malha em todos os nossos estados, e até mesmo a questão de satélites. Satélites é outra coisa que eu vou falar bastante na aula que vem, mas na aula de hoje eu começo a falar um pouco sobre satélites para a gente entender um pouco mais sobre a questão do uso de frequência. Pessoal, chegou aquele momento do nosso intervalo e daqui 15 minutinhos eu retorno com vocês.